Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Cuidado com o amor ao mundo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Você tem Samuel, você tem Samuel hoje, Samuel, Reis, Crônicas. É o 33. Fala de Amazias, rei de Judá. Tinha Manassés, 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Bem, vamos estudar um pouquinho aqui. Primeiro, ele reinou 55 anos. Não é porque a pessoa está reinando que ela está bem, irmão. O que é reinando? Às vezes ela está sendo bem sucedida no trabalho, bem sucedida, não fica escandalizado não, até no ministério, até na obra de Deus. Mas não quer dizer que ela está bem com Deus. Já ouviu alguém falar, um dia a conta vai chegar? Verdade. A Bíblia, o pecado vai te achar. E às vezes a pessoa não leva a sério. Ele começou a fazer o que os gentios faziam. No caso deles, gentios eram pessoas fora da lei de Israel. No nosso caso, gentios são pessoas fora da igreja. Tem coisas que as pessoas fazem lá fora que nós não devemos de fazer. Mas às vezes, para receber aplausos, nós começamos a fazer. Já ouviu falar ser político, quer dizer, começar a querer agradar os outros? Não temos que fazer isso. Quando eu falei do ministério, da obra de Deus, é comum você verificar durante os anos, de vez em quando aparecem uns pseudos apologéticos, uns homens como se eles fossem defender a fé verdadeira. E eles começam a pegar pontos que eles começam a combater, porque sabem que tem um grupo de pessoas que gostam disso. Uns combatem, por exemplo, o dízimo. Não, porque o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é da lei, porque eles sabem que vai agradar alguns estão fracos, alguns estão sendo tentados. Mas, pastor Jaime, não é? Não. O Novo Testamento fala bem claramente sobre o dízimo. O próprio Senhor Jesus falou dos fariseus que davam dízimo e esqueciam o principal da lei, que era a misericórdia, o amor. Meu Deus, vocês devem fazer, mas não omita aquelas coisas, não omita o dízimo. E quando na carta aos Hebreus, é bem claro dizer, aqui se dá o dízimo aos homens, mas isso traz aplausos, e a pessoa começa a fazer, porque aquilo hoje não é aplauso, hoje é like, você quer like, né? Dá curtida, dá seguidores, e as pessoas começam a ver isso. O outro é um outro assunto, é assunto, por exemplo, moral. Não, porque Deus aceita toda forma de amor. O que é isso? A Bíblia diz que o amor, nunca leu o que é o amor verdadeiro? Jesus explicou isso bem claro, rápido, ele não foi nem sair daqui. Lá em João 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e manifestarei a ele. 23, ele diz, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E a pessoa então começa a mostrar uma coisa, não, Deus aceita toda forma de amor. O que é isso? Mas por quê? Eles querem criar coisas que não estão na Bíblia, que são contra a Bíblia Sagrada, porque vai dar aplauso, vai dar curtida, vai dar seguidores, e a pessoa acaba sendo político, quer dizer, querendo agradar os outros. Político é aquilo, né? Não falo mal, não estou especificando ninguém não, falo no geral, a pessoa quando quer ganhar o voto de alguém, como alguém quer ganhar aplauso, ele dá a paz do Senhor para o crente e depois dá o saravá lá para a pessoa que... Para ele o negócio é, tanto faz ser o voto ser de evangélico, espírita, ou católico, ou ateu, ele quer o voto. Só estou falando assim no geral, sem especificar ninguém, sem criar. Mas pode acontecer conosco então, e que a pessoa acaba se perdendo, não pode fazer isso. E ele fez. E a Bíblia diz, isso foi mal aos olhos do Senhor. Porque são coisas do gentio, das pessoas lá de fora. O cristão não, é sim, não. Se eu perguntar para mim, pastor Jaime, eu não dou dinheiro para o céu, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que os roubadores não entrarão no reino dos céus. Ah, pastor, mas não está sendo radical? Bem, Deus não leva em conta o que é pela ignorância, a pessoa não tem entendimento. Pastor Jaime, eu era casado com a Maria, mas Maria estava enjoada, estava chata para burro. Eu acabei com o meu casamento, estou com outra agora. Casei, mas nós estamos na igreja, porque a Bíblia diz, pastor Jaime, que o homem é marido de uma só mulher. Então eu sou marido de uma só mulher, só tem uma, não tem mais a Maria. Agora tem a, sei lá, vamos dizer assim, a Josefina, coitada da Josefina, né? Aí eu estou certo, não, você vai para o inferno, amigo. A Bíblia não deu autoridade para você fazer isso.
Porque se você não tem a luz, não tem a revelação, mas como assim você tem? Você foi iluminado. Você tem que prestar um arrependimento. Então, às vezes, a pessoa não quer. Ele começa a fazer aqui para ganhar os aplausos, para ser. Então, não pode de maneira alguma. O que ele fez? Ele tornou edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altar a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Ele também fez passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom. Era uma prática para a colheita, entenda, que ofereciam uma criança, entenda bem, aos demônios. Coisa séria, pessoal. E usou de adivinhações, de agouro, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. Eu gosto da tradução que diz: consultou necromantes. O que é necromante? Que consulta os mortos. A pessoa às vezes faz isso para agradar. Quando uma pessoa perde um ente querido, é muito comum você ouvir alguém falar assim: olha, eu recentemente, por exemplo, perdi minha mãe. Aí a pessoa: sua mãe mandou um recado para você que ela está bem, para você não se preocupar. Ah, que bonito, que bom. Eu disse: não, mas isso não existe. Porque eu conheço a verdade, isso aqui não existe. Mas pensa uma pessoa que não conhece. Como é que ela se sente confortada com aquela palavra? Não se sente? Imagine, você estaria de repente assim: olha, sua mãe mandou dizer, ou seu marido, a sua esposa, seu filho, que ele está muito bem. Ele está lá até velando por vocês. Ele está intercedendo por vocês. Ah, obrigado. Tá? Isso não existe, irmão. Isso é mau aos olhos do Senhor. E as pessoas começam a fazer isso. Repito, para serem agradados. Não, a verdade é que liberta. É a verdade que é. A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus para dizer: não consultar os mortos. Está escrito na Bíblia. Aí continuando. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual o Senhor tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer com tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Vamos lá. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. É o que acontece, cara. Como é que pode? Mas ele é crente. Mas começa, porque um abismo chama o outro abismo. Mas a mensagem principal que estamos vendo é o quê? Quando a pessoa quer ser agradável ao mundo e não agradável a Deus. E falou o Senhor a Manassés, Deus fala, como Deus está falando com alguém agora. Deus, eu repito, o pastor prega, quem fala é Deus. E o seu povo, porém, não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele, Deus permitiu, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Quer dizer, a casa caiu. Já ouviu dizer, a conta chegou, vai chegar. Estava separado de Deus, fazendo aquilo que era condenado, aquilo que é condenável aos olhos do Senhor. Mas Deus é misericordioso, aqui que veio o bonito. Por que Deus é? Ele é angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Durante anos eu digo, eu não sei, entenda o que ele falou para Deus, mas aqui está dizendo, se ele errou muito, ele se humilhou muito. E às vezes a pessoa não erra muito, mas ela não se humilha. Não se humilha. Aquele cara aprontou tanto, e agora ele está tendo uma chance, agora ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Amigo, Deus é misericordioso. Se aquela pessoa provou para Deus, às vezes ele pode até enganar o homem, mas aí uma hora a conta vai chegar de novo para ele. Vamos dizer que ele mostra um falso arrependimento, mais ou menos assim. Ele tem 10 casos extraconjugais. Aí ele diz, não, eu quero colocar minha casa em ordem. E ele conta para o seu cônjuge, não conta 10, não conta 8. 2, ele diz, não, isso aí eu não vou acabar agora não. Aí todo mundo diz, puxa, aí a esposa diz, merece uma chance, pois eu sou mulher de Deus, ele falou a verdade, eu nem ia descobrir, ele veio e falou, você está escondendo, não vai aparecer. Porque ele está fazendo para o homem. Mas estou falando para Deus, Deus não conhece tudo.
E Deus viu a sinceridade nele, que ele humilhou muito, ele errou muito, mas se humilhou muito. O que Deus fez com ele? Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Deus misericordioso, Deus bondoso e poderoso para tirar Manassés da mão do príncipe, do rei da Babilônia, do capitão do rei da Síria. Deus é poderoso para tirar você do leito da morte. Deus tirou Ezequias de uma condenação que eu falei na parte anterior, que no próximo culto eu vou falar mais do Ezequias. Deus tirou ele do que é pai desse moço chamado Manassés, tirou ele do leito de morte. Deus tira, ele é Deus. Agora ele está olhando para o seu coração. Fale com Deus, ele é misericordioso. Nesse assunto aqui, vamos lá agora na frente, lá em João capítulo 5, versículo 41. João Evangelho, tá? Que tem as cartas também. João 5, 41. E ele diz: eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em próprio nome, esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo a honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? É essa que nós temos que buscar, mas às vezes não. Lembra? Nós buscamos a honra, queremos aplausos, não importa se estamos ferindo a Bíblia, não julgueis para não ser julgado, mas começamos a julgar, começamos a condenar as pessoas. Não, nós temos que simplesmente entregar esse recado de Deus. Não busque a honra dos homens. Para ter a honra dos homens, você vai perder a honra de Deus, então não vou ter a honra dos homens. Porque quando às vezes para falar a verdade, você pode até perder a honra dos homens, mas você vai ser honrado por Deus. Mas como a pessoa não quer perder a honra dos homens, ela acaba então se escondendo. Não faça isso. Acredite na misericórdia, acredite no amor, acredite no poder de Deus. Ainda em João, vamos um pouquinho mais na frente, capítulo 12, versículo 43. Ele diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Somos nós, amamos mais as coisas que os homens podem dar, e não queremos perder as coisas que os homens podem dar, e por isso não buscamos a honra de Deus. Deveriam de buscar a honra de Deus, ainda que fôssemos perder alguma coisa do homem, mas Deus saberia nos recompensar. Aí você que tem que decidir o que é. Que às vezes, como eu falei, é um casamento que você vai acabar. Mas não, Deus vai fazer trabalhar. Pior é você perder, irmão, a eternidade com Deus. Às vezes é o trabalho, às vezes é um título, às vezes é um posto, às vezes é um ministério, o que for. Não perca a glória de Deus. Não perca a honra de Deus. E para terminar agora, 1 de Pedro, esse eu estou dando aqui em todos os cultos. Capítulo 3, versículo 15. Isso eu dei para os pastores. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, meu irmão, antes de tudo, eu vou obedecer a Cristo agora. Eu vou buscar essa palavra. Eu dei para os pastores, dei para os obreiros, dei para as pessoas na igreja. Se você santificar Cristo como Senhor, olha para mim, você, Senhor, nunca encontrará uma mulher mais bonita que a sua esposa. Por quê? Antes você santificou a Cristo no coração. O que é isso? É você obedecer a Cristo no coração. Não é colocar uma fitinha, eu sou de Jesus, que não é errado. Colocar um adesivo no carro, essa é propriedade do Senhor Jesus. Eu sou servo de Deus. Tudo bem, não estou dizendo que é errado. Mas antes, é no coração. É como Daniel, que entrou na Babilônia, e lá na Babilônia ele colocou no seu coração, não se condena, eu não vou me contaminar. Colocou, não vou me contaminar. Coloca no seu coração, Cristo é o meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, a Ele eu vou obedecer. Romanos 6,16, a Bíblia diz, vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Então, se Ele é Senhor, a Ele eu vou obedecer. Então, se o Senhor, estou falando do homem que faz explicar, mas pode ser para a mulher também, não é? Então, falar para a mulher também, se a senhora colocar a Cristo no seu coração como Senhor, a senhora nunca vai encontrar um homem mais bonito que o seu marido. Por quê? Porque Cristo está no seu coração como Senhor.
Você nunca vai cobiçar o que é do próximo. Por quê? Porque Cristo está como o Senhor no seu coração. Você nunca vai conseguir odiar uma pessoa, por mais que ela tenha aprontado contigo. Por quê? Porque Cristo, o Senhor, diz: amai os vossos inimigos. Mesmo que a pessoa tenha feito uma maldade, você não vai odiá-la. Amar não é melação social de beijinho no rosto. Mandar um recadinho: você me maltratou, Deus te ama, dá beijinho para você. Não. É querer o bem dela. Deus quer que essa pessoa se arrependa e conheça a salvação que é em Cristo. Não é melação social, não. Não é de mandar dizer palavrinhas de amor, não. Você é no coração. Deus, eu não quero o mal dele. Ele foi mal. Ele foi usado pelo diabo para fazer essa maldade. O Senhor tenha misericórdia. Que ele se arrependa e conheça o teu amor. É isso que Deus está falando. Então, é no coração. Se você santificar a Cristo como Senhor, você vai ter muito mais de Deus. Amém?